adianta ser chamado de pentecostal ou de pertencer a uma igreja pentecostal se não temos sobre nós a tocha do Pentecoste em nossa vida. Nós precisamos ter o Pentecoste, porque o Pentecostes é a festa do poder, é a festa do poder para todos os crentes. Ninguém precisa viver uma vida de fraquezas, uma vez que o Senhor Jesus colocou à nossa disposição o poder de Deus, aleluia, o poder está à disposição da igreja. O próprio Jesus Cristo diz isto em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! No dia de Pentecostes, houve resultados tremendos naquele dia, quando o Senhor Jesus, após ter sido assunto ao céu 10 dias depois, no dia de Pentecostes, quando ele derrama o Espírito Santo, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que houve pelo menos 4 grandes resultados na igreja naqueles dias, resultados estes que poderão também acontecer na vida da igreja nos dias em que nós estamos vivendo. Quando acontece o derramamento do Espírito, a plenitude do Espírito Santo na igreja, acontecem verdadeiros resultados, aleluia, e estes resultados levam a igreja a uma caminhada, aleluia, cheia do Espírito, cheia da plenitude, aleluia, do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Observemos na palavra de Deus, em Atos no capítulo 2, versículo de 1 a 4, o primeiro grande resultado do derramamento do Espírito Santo, ou de um verdadeiro Pentecoste na vida da igreja, é que todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Este fato, meus irmãos, foi o início do cumprimento da profecia de Joel. A Bíblia diz em Joel capítulo 2 e versículo 28: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No dia de Pentecoste, todos os discípulos foram revestidos de poder do alto, aleluia, poder este que os capacitou a testemunhar de Jesus Cristo e a falar acerca das grandezas de Deus. Eles foram revestidos de poder e foram observados. Muitas pessoas que ali estavam de muitos países viram e pensaram que eles estavam embriagados, mas na verdade eles estavam falando em línguas estranhas acerca das grandezas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando um crente ele experimenta o revestimento de poder, ele passa a falar acerca das coisas que são de cima. É por isso que precisamos ser revestidos do poder de Deus. É por isso que precisamos andar na plenitude do Espírito Santo. E este congresso, nesses 10 dias de congresso, nós temos visto uma igreja e crentes cheios do Espírito, andando na plenitude do Espírito. Agora nós esperamos que isto não aconteça apenas no congresso, mas que continuemos a andar e a viver na plenitude do Espírito, para que nós possamos falar acerca das grandezas de Deus. Aleluia, aleluia. Todos os crentes naquele dia, diz a Bíblia, eles foram cheios do Espírito Santo.
E aí, irmão, nós vemos na história de Atos dos Apóstolos, começando no capítulo 2 de Atos, começando no dia de Pentecoste, dali por diante, nós vamos observar os crentes cheios do Espírito. Em Atos 4:31, nós vamos ver que os crentes estavam reunidos em oração, e a Bíblia diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Crentes cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 3, melhor dizendo, todos os diáconos deveriam ser cheios do Espírito. A Bíblia diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aleluia! Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 55, estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito, pregava aos filhos de Israel, e enquanto ele pregava, diz a Bíblia, ele viu a glória de Deus, e viu Jesus que estava à direita de Deus o Pai. Oh, aleluia! Agora o apóstolo Paulo complementa dizendo, em Efésios capítulo 5 e versículo 18, ele diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é mandamento bíblico. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem divina. Não ser cheio é negligência, é pecado. Não ser cheio é um pecado grave. A ordem de Deus para a igreja nesta noite é: sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, é importante observar que quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele começa a falar das grandezas de Deus. Se cumpre nele a expressão do Senhor Jesus Cristo que diz: pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. Quando nós estamos com o coração, com a vida, vivendo na plenitude do Espírito, nós temos prazer de falar das coisas de Deus, nós temos prazer de glorificar a Deus. Quando nós vamos visitar alguém em um lar, ali nós falamos acerca das grandezas de Deus, dos feitos de Deus, das obras de Deus. Aleluia! Nós temos prazer. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Aleluia! Ele disse: mas buscai as coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Aleluia! Então é isto, a nossa boca se abre com alegria para engrandecermos o nome do Senhor e falarmos acerca das grandezas de Deus, quando estamos cheios do Espírito Santo. Primeiro grande resultado de um verdadeiro Pentecostes: crentes cheios do Espírito Santo. Oh, nesta noite, permita que o Espírito de Deus te encha. Nesta noite, permita que o Espírito de Deus, aleluia, domine todos os compartimentos da tua vida. Permita nesta noite que o Espírito de Deus inunde o teu coração, e tu sintas a glória do Espírito, e tu possas sentir a presença do Espírito Santo, e saia nesta noite com o coração jubilando e falando acerca das grandezas de Deus.